pessoal, boa noite. E é muito bom estarmos aqui novamente, presencialmente, embora com restrições, mas seguindo o protocolo. E vamos dar início então à nossa reunião de hoje com a nossa prece. Senhor Jesus, em primeiro lugar nós queremos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade, que permite que estejamos aqui, Mestre, reunidos em torno do Teu nome, para mais um Evangelho nesta casa abençoada que sempre nos acolhe. Esteja conosco, Mestre querido, em mais essa tarefa. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, vamos lá. O tema escolhido para hoje foi do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Tem aqui o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon representa aqui, é uma palavra que originária lá do aramaico, do hebraico, que significa literalmente dinheiro, mas depois, ao longo do tempo, foi pegando a conotação de riquezas, avareza e tal. Bem, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí a gente tem que refletir, será que Jesus condenou o dinheiro, né? Condenou a riqueza? Será que para que nós possamos servir a Deus, nós temos que abandonar tudo que nós temos só para segui-lo? Imagino que não. O que Jesus quis dizer com isso é que nós não podemos equiparar os bens materiais à grandeza de Deus. Isso não é possível. E quanto a servir as riquezas, não é a questão de nós não podermos ter posses. Podemos, claro que podemos. Existe a necessidade para que o mundo sobreviva materialmente, a necessidade do trabalho, né? O trabalho é uma lei, a lei do trabalho. E esse trabalho pode nos fornecer bens materiais, riquezas, né? Dinheiro e outros tantos bens. Mas nós não podemos simplesmente viver em função disso, viver em função dos bens materiais. Né? Por quê? Senão nós passaremos pela vida praticamente quase que frustrados, né? Sempre correndo atrás. Porque poucas pessoas no mundo não precisam correr atrás dos bens materiais. Pouquíssimas pessoas. A grande massa, né? A grande massa da nossa sociedade mundial depende do suor do seu rosto, né? Depende do trabalho, né? Para que se possa ter um mínimo de conforto para si, para os familiares e tudo mais. Então, Jesus mesmo não condena a riqueza. Se nós observarmos aqui um outro trecho, que está aqui também nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, é outro trecho também do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos ali, o viu e lhe disse: Zaqueu,
desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então, quer dizer, Jesus não condenou a riqueza, mas Jesus exaltou a disposição de Zaqueu em repartir o que ele tinha. Né? E Zaqueu era tido como uma pessoa, um pecador, porque ele era cobrador de impostos, né? Publicano, cobrador de impostos. E não era uma pessoa bem vista na sociedade, né? Porque cobrar imposto. Até hoje, né, a gente tem alguma ressalva com a receita, não é verdade? E então, Jesus diz, né, que hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, ou seja, representando Abraão, Deus. Ele também ele é rico, mas ele também é filho de Deus. Certo? Então tem os mesmos deveres e obrigações como todos nós. Então, gente, agora vamos observar o quanto de sofrimento nós estamos tendo no nosso mundo em função da corrida desenfreada em favor dos bens materiais. Né? Uma ganância que parece que não tem tamanho. Parece que todo o dinheiro do mundo é pouco para que a gente possa sobreviver. Né? E não é só o dinheiro. Servir a mamon seria servir às coisas materiais. A gente observa também hoje em dia um culto ao corpo. Né? Óbvio, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Né? Precisamos ter saúde, né? Termos uma vida saudável da melhor maneira possível. Mas as pessoas, a grande massa, né, coloca o corpo, a beleza, né, à frente de muita coisa. E isso pode causar o quê? Decepção, né? Porque esse corpo não dura para sempre. Né? E nem tampouco nós teremos saúde física para sempre. Né? Então, quer dizer, cada vez que nós nos dedicamos demais às coisas materiais, pode nos causar frustração. Né? Se nós colocarmos o mote da nossa vida, a beleza física, vamos nos decepcionar daqui a alguns anos. Ou já estamos decepcionados, não é verdade? Se nós colocarmos a nossa força, a nossa atenção em alguém, a um amor, né, nós também poderemos ter decepção, porque esse alguém, esse amor não vai estar conosco o tempo todo, para sempre. Né? Se nós colocarmos, enfim, tudo que é material está no mundo, está no universo para nos servir. Deus, na sua grandiosidade, criou todo esse arcabouço enorme, né, que nós chamamos de universo, para servir a quem? Nós, espíritos, filhos de Deus. Então, é para o nosso usufruto, mas não para a nossa posse. Pensa bem a diferença que tem isso. O usufruto e a posse. Porque a nossa posse é temporária. Nossa posse é passageira. A gente observa também, dentro desse servir a mão, o entorpecimento dos sentidos, né? A grande pandemia do mundo, que está aí há muito tempo, chama-se droga. Nós temos vários vetores, né? Cocaína, maconha, heroína, ópio, enfim. Uma série de coisas. Em busca do que nós, seres humanos, e não é pouco, nos utilizamos desses elementos. Buscando o quê? O entorpecimento dos sentidos.
né, estragando a saúde, estragando famílias, estragando a sociedade. Em busca do prazer momentâneo, né, os alimentos também. Nós necessitamos, obviamente, de alimento para sobreviver, para manter o nosso corpo saudável, né, de pé, vivo, para que nós possamos cumprir a função que nos cabe enquanto encarnados. Precisamos sim, mas vi um estudo da Organização Mundial da Saúde que, se todos os habitantes da Terra consumissem igual se consome principalmente no Ocidente, nós precisaríamos de 3 planetas Terra para poder suprir as nossas necessidades. Olha o exagero, enquanto tantos passam fome. A parcela, talvez a menor parcela que não passa fome, consome muito mais do que o necessário. E Deus, onde fica nessa? O que tem acontecido? A religião tem sido colocada à margem na sociedade. Tem sido mais uma convenção social, como se torcer para um time, do que realmente vivenciar as coisas de Deus. Nós não estamos vivenciando. As igrejas que mais crescem hoje em dia no mundo são aquelas que oferecem o imediatismo material. É um paradoxo. A igreja pregando o materialismo. Faça um desafio para Jesus que você vai ter a vitória. O que é a vitória? Um carro novo? Será que isso é vitória? Uma casa nova é vitória? Lógico, uma casa, um carro é uma conquista. Mas é uma conquista que independe de nós ficarmos adorando a Deus. É fruto também do trabalho. O trabalho é uma lei de Deus. Certo? O trabalho é uma lei de Deus. Já imaginamos um mundo sem trabalho? Não é possível. Mas é a relatividade das coisas que estou querendo expor. O que é mais importante? Eu, espírito, ou o meu corpo? O meu corpo vai perecer. O meu corpo, ele é meu enquanto eu estou tendo o usufruto desse corpo. Mas depois ele volta para a natureza. Ele é decomposto. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, alguns minerais, volta tudo para a natureza para se recompor em outros fatores. Mas eu, espírito, continuo. Percebe como não dá para nós ficarmos... Porque se nós ficarmos servindo representativamente aqui a Mamon, servindo só as coisas materiais, elas vão escapar pelo vão dos nossos dedos. Pois por mais posse que se tenha, ela escapa. Então, está aqui um outro exemplo, também no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Jesus propôs aqui uma história. Quer dizer, dentro de um episódio, depois ele propôs uma parábola. Diz assim: então lhe disse um homem da plebe: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui.
sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: nesce, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Percebe? Jesus dando a exemplificação que não adianta o quanto nós temos. Não importa o quanto nós temos. Todos nós temos o mesmo fim, a mesma finalidade. Então, ser rico é pecado? Não. E outra, a riqueza é uma relatividade. Nós aqui presentes, para muitos, somos ricos. Tem pessoas que não têm o que colocar no prato. E não são poucos, são milhões e milhões de pessoas no mundo que estão abaixo da linha de pobreza. Vestimenta usa-se andrajos, sobras. Então, para muitos, nós somos ricos. Agora, se nós olharmos para frente, existem muitas pessoas que nós achamos que são ricas. E assim vai. Então, é uma relatividade muito grande. Então, o que importa? Importa nós servirmos a Deus e sobrevivermos. Sobrevivemos. Podemos ter conforto? Claro. Podemos trocar de carro? Claro, desde que seja honesto. Fruto do trabalho. Agora, tudo é preciso ser dosado. Quantos de nós, seres humanos, trabalhamos tanto que nós não observamos a família crescer? Quantos de nós, a hora que nós percebemos o que nós fizemos de uma vida de trabalho, não desfrutamos nada, só trabalhamos? Quantos e quantos são escravos das riquezas? Amontoa o que não vai poder gastar e cada vez amontoando mais. E não são poucos que fazem isso. Então nós devemos, sim, trabalhar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, convivermos, progredirmos, colaborarmos com a sociedade da melhor maneira possível. Não podemos nos tornar pesos para a sociedade, mas não perder nunca de vista que nós somos espíritos. E temos uma grande finalidade, que é o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, para que possamos ajudar os que vêm atrás. Esta é a lei de Deus. Os que estão à frente puxam os que vêm atrás. Nós temos alguém na nossa frente que nos dá a mão e nos leva. Então nós temos por obrigação de levarmos a mão para trás e puxar quem está na nossa retaguarda. Essa é a nossa finalidade, porque este céu que muitas seitas e religiões pregam, aquele céu de beatitudes, depois que se morre, que não se faz mais nada, vamos ficar ouvindo anjos tocar harpas, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso seria ócio. Não fazermos mais nada, ficar escutando musiquinha o tempo todo.
Não, nós temos muito trabalho pela nossa frente. E cada vez, quanto mais nós crescermos espiritualmente, mais cresce a nossa responsabilidade e a nossa capacidade de servir. Servir a quem? A Deus. Até quando nós vamos nesse crescimento? Não sabemos. Mas nós sabemos que vamos. Nós temos o Cristo como nosso grande exemplo. Que bondade, não? Que amor, que inteligência, que sobriedade. Jesus Cristo, o grande modelo. Jesus, como ele próprio disse, certa vez, ele não tinha onde recostar a cabeça, materialmente falando. Dizia, as aves têm ninhos, né? E as feras têm os covis. E o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Não havia necessidade. Jesus era filho de carpinteiro, andava de sandálias. Herodes era rei, vestido naquela pompa toda de um monarca. Quem era maior? O maior sempre será aquele que mais servir. Perante Deus a medida é essa. Aquele que mais serve é o maior entre os outros. Por isso Jesus é o nosso exemplo. Porque Jesus veio e está aí nos servindo. Parece um paradoxo também, né? Jesus está. Ou será que nós estamos servindo a Ele? Não é? Nós estamos buscando o caminho de melhor servir dentro da obra do Cristo. Mas o Cristo nos serve. Nos orienta. Veja bem, se nós formos analisar todas as passagens evangélicas, quanta lição nós temos, quantos ensinamentos para a vida prática. Muitas vezes a gente considerava ou considera, talvez, que o Evangelho é uma coisa assim, tão distante, que o Evangelho é uma coisa tão assombrosamente grande, que nós ficamos à margem. Não. O Evangelho é manual de conduta. Eu acho que quando o bebê nasce, os bebês nascem, no hospital tinha que vir com o exemplar do Evangelho junto com um manual de instrução de como lidar com a vida. Manual de instrução. O Evangelho, ele é manual de instrução. O Evangelho, ele não é um amontoado de histórias sem pé nem cabeça. Ele tem um encadeamento lógico. E o grande ensinamento de Jesus, para que isso se justifique, foi depois da crucificação. Jesus retornou e mostrou que podemos vencer a morte, todos nós. Que a morte não é o fim. Seus discípulos, se nós observarmos no Evangelho, ficaram perdidos com a crucificação. Pedro ficou na crucificação, negou a Cristo 3 vezes. João ficou com Maria, mãe de Jesus, mas era um garoto, era o mais novo dos apóstolos. E os outros? Judas enforcou-se pelo ato impensado. E os outros 9? Ficaram com ele e sumiram. E eles imaginavam o quê? E agora? O que será de nós? Se Jesus era toda aquela bondade, todo aquele amor, foi crucificado, e nós? Aí Jesus mostrou a eles o caminho. Foi aí que deu o grande start, a grande partida
para a evangelização do mundo. Os discípulos, sim, né? Compreenderam a lição. O grande ensinamento, e a gente não presta atenção. Mostrou que não é o fim, que a vida continua. E sempre é hora do trabalho. Muitas outras vezes Jesus advertiu, né, as pessoas que o cercavam. Ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, até quando vocês vão ficar só dependendo de mim? Né? Aí depois foi um grande susto, a crucificação. Depois, a grande verdade que apareceu ali. Jesus estava novamente entre nós. E continua até hoje. Algumas religiões, com todo respeito, dizem que Jesus vai voltar. Jesus não foi embora. Ele não vai voltar, ele está entre nós. Com todo esse arcabouço que ele nos deixou. Com todo o encorajamento que ele nos traz, que nós devemos buscar em função da prece, em função da confiança, porque ter fé passa por não só acreditar que Deus exista, que Jesus existe, mas é confiar que nós estamos juntos e no mesmo caminho. Não basta acreditar, não, eu acredito em Deus, mas... eu acredito em Deus, mas... Não, eu acredito que Jesus é tudo isso, mas... Aí essa partícula, esse mais, é um negócio complicado. É como diz o irmão X, né, o Humberto de Campos, numa das suas crônicas, né? Aonde a gente coloca o mais, antes ou depois? Emmanuel também, né? Quando a gente coloca o mais. A vida está difícil, mas Jesus nos auxilia. Tem diferença. Jesus existe, mas a vida está tão difícil. É o contrário. Então nós temos que confiar nesses ensinamentos que o Evangelho nos traz, nas horas de dificuldade pelas quais todos nós passamos. Nossa vida aqui neste planeta não é um mar de rosas. Temos momentos fantásticos, maravilhosos, mas temos muitas agruras também. Dentro do nosso lar, no nosso emprego, na sociedade, dentro de nós, né? Nós temos dificuldades. Quem pode nos ajudar? O Cristo. Mas é preciso que nós confiemos e estejamos operantes, tentando trazer a nossa vida para essa trilha, tentando diuturnamente trazer a nossa vida para a trilha do Evangelho. É difícil, né? Quantas vezes a gente envereda pelas portas largas do mundo, né? Quantas vezes? Mas é preciso a gente falar, eu estou indo pelo caminho errado. Volta. Certa feita um espírito falou para mim, e nesta casa, né? Uma reunião. Eu não andava bem. Estava meio atrapalhado com não sei o quê. Ele falou para mim assim, olha, não importa quantas vezes você caia. O que não pode é deixar de se levantar. Caiu? Levanta-se. Caiu outra vez? Levanta-te de novo. Isso para mim foi uma lição muito grande. Porque eu estava me sentindo o pior homem do mundo. Falta do quê? De confiança. Vacilante. Mas aquilo para mim foi uma lição muito grande.
Não importa quantas vezes a gente caia, o importante é estar de pé. Novamente. Bem, eu acho que encerramos por aqui a nossa explanação do Evangelho de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos, a atenção de quem nos assiste também, pela paciência, e muito obrigado. Vamos encerrar então com as nossas vibrações, como costumeiramente fazemos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor do fundo dos nossos corações podermos estar aqui novamente reunidos nesta casa abençoada que tanta falta nos fez, Mestre, nesses momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. Queremos aproveitar esse momento de paz e tranquilidade para vibrarmos pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldades, sejam elas dificuldades físicas, materiais, espirituais, psicológicas. Aonde haja necessidade, Senhor, que as nossas humildes vibrações possam ser conduzidas pela sua generosidade, envolvendo esses nossos irmãos, tão pequeninos quanto nós o sabemos. Nesses momentos difíceis pelo qual nossa amada terra passa, onde tanta tristeza, tanta dor, misturada a tanta ganância e falta de escrúpulos de nós mesmos, seres humanos, que nos degladiamos uns com os outros como se fôssemos inimigos, filhos de pais diferentes. Que seu amor, Jesus, que a sua misericórdia vele por todos nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado mais uma vez.